Olá, chegamos ao final do grande tema, o resgate da família humana. E hoje, como não poderia deixar de ser, a ceia das bodas do Cordeiro, oferecida para a família, para comemorar o sucesso do resgate. Como será a vida da família após o resgate? Alguns detalhes só. Uma mesa quilométrica, cheia dos mais deliciosos frutos, a árvore da vida, o rio da vida, o trono de Deus, o novo céu e a nova terra, o mais alto nível de desenvolvimento. Nunca mais a morte, nunca mais as lágrimas. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. E daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo declaram que Deus é amor. Grande Conflito 678. A ceia das bodas do Cordeiro é tudo o que nós estamos esperando. Vamos ler na palavra de Deus em Apocalipse 19, versos 7 a 10. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo, ele porém me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Em sua visão, João viu e ouviu as multidões celestiais louvando a Deus, porque a festa das bodas do Cordeiro, literalmente a ceia das bodas, estava prestes a começar. O conceito da ceia das bodas é mais bem compreendido à luz dos costumes de casamentos dos tempos de Cristo. Esses costumes de casamentos tinham três partes principais. Primeiro, um contrato de casamento era assinado pelos pais da noiva e do noivo, e os pais da noiva pagavam um dote ao noivo ou a seus pais. Esse passo dava início ao período de noivado. José e Maria estavam nesse período quando ela engravidou do Espírito Santo, Mateus 1,18 e Lucas 2,5. O segundo passo no processo geralmente ocorria um ano depois, quando o noivo, acompanhado por seus amigos, ia à casa da noiva à meia-noite, criando um desfile com tochas pelas ruas. A noiva sabia de antemão que isso ia acontecer. Assim, se preparando com as suas servas, e todos participavam do desfile e iam à casa do noivo. Esse costume é a base da parábola das 10 virgens, que está em Mateus 25, de 1 a 13. A terceira fase era a ceia das bodas em si, a qual podia durar dias, assim como ilustrada pelo casamento em Caná da Galileia, em João 2, 1 e 2. O que a visão de João em Apocalipse retrata é a festa das bodas do Cordeiro, que é Jesus Cristo, e sua noiva, que é a igreja, em sua terceira fase. A implicação é que as duas primeiras fases já ocorreram. A primeira fase foi concluída na terra, quando cada crente colocou a sua fé em Cristo Jesus como Salvador. O dote foi pago na cruz. A igreja na terra hoje, então, é a noiva de Cristo. E como as virgens prudentes da parábola, todos os crentes devem estar observando e esperando o aparecimento do noivo, que é a segunda vinda. A segunda fase simboliza o encontro de Cristo com a igreja, quando ele vier para reivindicar a sua noiva e levá-la para a casa do Pai. A ceia das bodas, então, segue como o terceiro e último passo.
Não só a igreja vai participar da festa de casamento como a noiva de Cristo, mas outras pessoas também. Estas outras pessoas incluem os santos do Antigo Testamento, que serão ressuscitados na segunda vinda de Cristo. Isto significa que todos os salvos de todos os tempos participarão da ceia das bodas do Cordeiro. Assim o anjo disse a João para escrever: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19:9. A ceia das bodas do Cordeiro é uma celebração gloriosa de todos os que estão em Cristo. Paulo diz que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e jamais subiu ao pensamento do homem o que Deus tem preparado para os que o amam. Está aqui em 1 Coríntios 2:9. Coisas que nós jamais sonhamos, nem nos mais fagueiros devaneios, Deus fará e a cada dia nos surpreenderá. Aliás, mesmo aqui nesta vida, Deus nos surpreende a cada dia. A Bíblia diz que os anjos de Deus são espíritos ministradores enviados para trabalhar em favor dos que hão de herdar a salvação, Hebreus 1:14. Eu tenho convicção, e a minha convicção é muito forte, de que Deus continua ouvindo e atendendo nossas orações. Eu confio plenamente que Deus não muda e que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu tenho tido o privilégio de construir amizades com muitas famílias, com muitas pessoas. Certamente este é um grande presente de Deus para mim. Nos tempos que eu trabalhei no interior de São Paulo, morando em São José do Rio Preto, por quase 10 anos, onde tive a alegria de ser o pastor geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu conheci e convivi com uma família muito querida na pequena cidade de Floreal. Os irmãos Maria Irene e Antônio Moreira, pais da Cristina, que é a esposa do Dr. Hilton Kleber Pietrobon, um dos cientistas do ITA. No final da vida, o irmão Antônio teve um câncer de fígado, que o debilitou muito e finalmente ele descansou em Jesus, vítima dessa enfermidade. O que eu quero destacar não é a enfermidade e nem mesmo a morte, porque se Jesus não vier em breve, a morte nos alcançará também. Embora eu creia plenamente que Jesus voltará muito logo, eu quero registrar aqui a maneira como Deus respondeu à oração e ao mesmo tempo atendeu um desejo de um servo seu que estava nos últimos momentos da vida. O irmão Antônio estava bem doente e não conseguia mais comer nada. Quando uma pessoa querida chega a esse ponto, os familiares procuram fazer de tudo para amenizar o sofrimento e também tentar trazer um pouco de conforto e alegria. Dentro desse contexto, ele sentiu vontade de comer uva preta. Aquela uva que usamos para fazer o suco. É uma uva bem docinha, é uma delícia na verdade. A sua esposa, a irmã Maria Irene, telefonou para diversas pessoas, inclusive para alguns sobrinhos que tinham plantações. Procuraram por alguns dias e ninguém conseguiu encontrar a tal uva preta. Era impossível mesmo de achar, pois não era a época de colheita. Quando não havia mais nenhuma esperança, a irmã Maria Irene, uma mulher de Deus, uma santa mulher, que ajudou na liderança da pequena igreja de Floreal por muitos anos, sendo ela a primeira adventista da região, orou a Deus pedindo que não deixasse seu esposo morrer sem antes comer as uvas pretas, pois ele não conseguia comer nada mesmo. Pode acreditar, Deus realizou um milagre maravilhoso. Uma manhã, quando a irmã Irene acordou, havia sobre a mesa da varanda, nos fundos da casa, uma cesta cheia de cachos de uvas pretas, madurinhas, docinhas como mel. Ninguém falou com ela. Ela perguntou para todos que poderiam ter feito aquilo, mas ninguém respondeu. Então ela saiu pelo quintal e percebeu na terra, na areia estavam algumas pegadas dos pés de alguém que por ali entrou e por ali saiu. Ela acreditou plenamente que Deus mandou um anjo para atender o desejo daquele servo moribundo, porque Deus nunca desampara os seus filhos. Irmão Antônio, alguns dias depois, descansou em Jesus.
Mas a irmã Maria Irene continuou firme no Senhor por muitos anos, até também descansar em Jesus há pouco mais de 3 anos. A Cristina e o Wilton são líderes da igreja em São José dos Campos e estão igualmente firmes na fé com seus filhinhos queridos, o Lucas e a Laís. Deus faz coisas incríveis. Existem algumas poucas coisas que precisamos analisar. Um dia Deus vai perguntar: onde estão os filhos que te deu o Senhor? Isaías 8:18. E nossa resposta deverá ser: aqui estou com os filhos que o Senhor me deu, Jeremias 13:20. Para que isso aconteça, meu amado irmão, minha amada irmã, em todos os sentidos, a nossa conduta deve ser a mesma de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Josué 24:15. Se eu perguntar quem quer ir para o céu, todos vão responder que querem. E se eu perguntar quem quer levar a família toda para o céu, igualmente todos nós queremos. Mas eu vou perguntar outra coisa. Estamos nós fazendo a nossa parte? Estamos nós conduzindo a nossa família para o céu? A maneira de conduzir sua família mostra para onde estão indo. Já faz tempo. Lembra-se, nós cantávamos: se na família está Jesus, é feliz o lar. Josué deixou um exemplo. Eu e a minha casa. Nós devemos ser exemplos para a nossa família também. Quando um homem morre, com ele não morre a sua influência. Homem e mulher, eu estou dizendo. A influência continua a viver, reproduzindo-se. A influência de quem é bom, puro e santo continua a viver depois de sua morte, como o brilho do sol poente lança suas glórias através dos céus, iluminando os picos das montanhas, muito tempo depois de haver o sol mergulhado atrás da colina. Assim refletirão sua luz as obras do que é puro, santo e bom, quando ele não mais viver para falar e agir por si mesmo. Suas obras, suas palavras, seu exemplo viverão para sempre. O justo ficará em memória eterna, diz a Bíblia. Termino hoje contando uma história. É a história de uma pessoa cujo exemplo muito me influenciou. Deixar um exemplo é deixar um legado. Depois da chegada dos netos, ela passou a ser conhecida como Vó Landa. Minha mãe era uma mulher fabulosa e nós éramos apaixonados por ela. Ela era mesmo a rainha do lar. Orlanda Prioli Stina era o seu nome. No começo da década de 1950, meus pais moravam na Fazenda Palmeira, nas cercanias de Monte Azul Paulista. De lá eles começaram a ouvir um programa religioso numa emissora de rádio da cidade de Barretos. Era o programa A Voz da Profecia. Como eles não sabiam ler e escrever corretamente, dependiam dos filhos mais velhos que já frequentavam a escola e das informações que ouviam no rádio. Um belo dia minha mãe ouviu no programa que o dia que a Bíblia recomenda como dia de adoração a Deus é o sábado e não o domingo. Como filha de Maria, minha mãe foi falar com o padre Pedro sobre o assunto. E de primeira mão ele disse para ela não se preocupar com isso, pois a Bíblia era um livro destinado ao clero e não às pessoas comuns. Há mais de 60 anos era mais ou menos assim. Todavia, alguns meses depois, meus pais ouviram de novo sobre o tema do sábado e então foram falar de novo com o padre. Finalmente, ele afirmou que se quisessem seguir a recomendação bíblica, deveriam observar o sábado. A vida de meus pais começou a mudar a partir daquela conversa. Pediram por correspondência um curso bíblico.
Meus irmãos mais velhos liam as lições para meus pais e respondiam às perguntas de acordo com o que eles haviam entendido. Era muito trabalhoso, pois tinham que ir à cidade para enviar e receber a correspondência. Mas Deus estava dirigindo a vida deles. Faltavam alguns meses para eu nascer e minha mãe foi batizada. Desde 1955 até o seu descanso no Senhor em 2005. Minha mãe foi um exemplo de vida cristã. Foi sempre uma conselheira, mãe inigualável, excelente esposa. Minha mãe era uma mulher de oração. E eu posso afirmar isso sem medo de errar. Não apenas por ela ter os joelhos calejados, mas porque muitas e muitas vezes eu a vi orando ao Senhor, intercedendo pelos filhos, pela família, pelos irmãos da igreja e pelos vizinhos também. Ela teve a alegria de ver todos os seus irmãos entregando sua vida a Jesus. O último deles foi o tio João, que foi objeto de oração durante anos. Minha mãe teve a alegria de ver um de seus filhos, pastores, em 1997, ocupar a função de orador do programa A Voz da Profecia, que foi o veículo que Deus usou para levar a mensagem de salvação à nossa família, através da voz inesquecível do pastor Roberto Rabelo, 50 anos antes. Ao lado de meu pai, educou 9 filhos, todos fiéis ao Senhor Jesus. Viu muitos netos e até bisnetos, mas viu também com o coração partido o descanso do marido e também de uma nora. Nós pensávamos que a mãe não fosse suportar a morte do esposo, pois eles eram realmente muito felizes, muito unidos. Mas ela suportou com a graça de Deus e o conforto do Senhor Jesus. Viveu ainda 10 anos após a morte do meu pai. Algumas coisas marcaram nossa vida, mesmo sem querer. Quando voltamos para casa depois do funeral do meu pai, a mãe sentou-se numa cadeira, reuniu os filhos, 9, com lágrimas na voz, disse mais ou menos o seguinte: eu vou sentir muito a falta do seu pai. Estou muito triste mesmo, mas, por outro lado, Deus sabe o que faz. Deus sempre dirige a nossa vida da maneira correta. Se eu tivesse morrido e não ele, acho que ele não suportaria. Deus, em seu amor, o poupou de sofrer o que eu estou sofrendo agora. Mas tenho certeza que Deus, que sempre esteve conosco, continuará e nos confortará. Aquelas palavras da minha mãe ainda hoje ecoam em minha mente. Como pode uma pessoa que acaba de perder o seu amado agradecer a Deus? Ela podia fazer isso, pois ela conhecia Deus de perto. Falava com ele muitas vezes ao dia e ele, por sua vez, lhe respondia. A Volanda, como era chamada por quase todos, resolveu ir embora para o descanso do Senhor no dia 1º de julho de 2005. Ela havia feito uma cirurgia de vesícula, estava bem, se recuperando em casa normalmente. Passou mal, porém, e meu irmão Cleiton correu com ela para o hospital. Mas em menos de 15 minutos, ela já estava descansando nos braços do Pai Eterno. Foi um dos grandes dramas da minha vida. Um deles, talvez o mais difícil por ter sido o primeiro, foi fazer o funeral do meu pai, meu amigo, meu companheiro, meu herói. Entretanto, quando a mãe morreu foi diferente. Eu estava nos Estados Unidos, realizando uma semana de colheita. Falei com ela na sexta-feira, ao anoitecer. Logo em seguida, ela não vivia mais, a não ser em nossa memória. E eu só fui localizado no outro dia, quando faltava exatamente 1 hora para o sepultamento da minha mãe. Foi uma tristeza que não dá para descrever. As palavras são incapazes
de transmitir o sentimento de um filho que ama sua mãe e está a quase 10 mil quilômetros de distância e de repente recebe a notícia de que a mãe estará sendo sepultada em 1 hora. Sentimentos mil ocupam a mente. Alguns deles a perda, a saudade, a distância, a incapacidade de fazer alguma coisa. Descobri uma grande verdade. Em certas ocasiões o ser humano é completamente incapaz, impotência completa. Naquela tarde, percebi de forma brutal como somos impotentes em certas situações. Receber um telefonema avisando que a mãe morreu estando em outro país muito distante mostra como às vezes não conseguimos fazer nada. Distante cerca de 10 horas de voo e faltando 1 hora apenas para o sepultamento. E o que eu poderia fazer? Chorar a saudade e a falta de minha mãe? Nada mais. Nem poderia estar com ela e com meus irmãos e irmãs? Devo dizer que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Por outro lado, Deus permitiu que minha mente ficasse povoada de grandes e ótimos pensamentos a respeito da minha mãe. Liguei para o meu filho, Neumoel Júnior, advogado, competente, cristão, e pedi que ele falasse em meu nome algumas palavras. E ele o fez com muita propriedade e serenidade. Minha mãe foi depositada no descanso, ao lado do meu pai, de onde com muita esperança e certeza surgirão para a nova vida quando Jesus regressar. Voltei para o Brasil, mas não encontrava razões para ir ao cemitério, nem mesmo para ir até a cidade de Americana, onde residem todos os meus irmãos. Finalmente, uns 3 meses depois, eu fui ver o túmulo. Já estava tudo arrumadinho. A foto, ao lado das fotos do meu pai, do meu tio e de minha cunhada. Aquele túmulo guarda verdadeiros tesouros, se é que assim posso dizer. Fui até a nossa casa, porque a casa da mãe é sempre, será sempre a nossa casa. O meu irmão caçula estava em casa. Ele morou com a mãe a vida toda, inclusive cuidou dela com presteza até o fim. O quarto estava arrumadíssimo, tudo conforme ela havia deixado, limpinho. Em cima da cômoda, vários objetos, fotos, perfumes, cremes. O primeiro CD que eu gravei com o morador de A Voz da Profecia, como uma dedicatória para ela. Entretanto, outra coisa me chamou muito a atenção. Lá estavam os recibos dos dízimos e das ofertas, todos arrumadinhos, como se pertencessem a um escritório de contabilidade. Um deles, o último, datado do dia da sua morte, dia 1º de julho de 2005, porque no sábado anterior ela havia devolvido o dízimo e o tesoureiro da igreja fez a contabilização na sexta-feira seguinte, que foi o dia do seu repouso no Senhor. Desde o seu batismo em 1955, minha mãe nunca deixou de participar da campanha da recolta, nem um ano sequer. Nunca deixou de ser fiel dizimista em 50 anos de adventismo. Sua vida foi uma inspiração para todos nós. Somos vários pastores na família e todos os filhos e familiares estão na igreja. Graças a Deus e ao exemplo de nossos pais. Tenho muitas e muitas recordações daquela grande mulher de Deus. Mas não foram os biscoitos, a macarronada, a canjica com amendoim torrado, ou os doces que ela fazia que marcaram nossa vida, mas sim a sua fidelidade a Deus. Um dia vamos encontrá-la outra vez quando Jesus regressar. E então louvaremos ao Senhor para sempre, todos juntos. Partilharemos juntos pela graça de Deus da ceia das bodas do Cordeiro. Assim como a lua e as estrelas de nosso sistema planetário resplandecem pela luz refletida do sol, assim também os grandes pensadores do mundo, as grandes pessoas do mundo, tanto quanto são verdadeiros ou verdadeiras, refletem os raios do sol da justiça, educação, página 14.
eu desejo convidar você para fazer um compromisso. Fazer um compromisso com Deus para que juntos, esposo, esposa, pais e filhos, nos preparemos para que vivamos para sempre com Jesus. Pais, por favor, vamos ser exemplos para os nossos filhos. Vamos deixar um legado. Se nós formos embora, eles se lembrarão de nós com saudade. E que a saudade seja em função da nossa vida espiritual, da nossa relação com Deus, dos ensinamentos que deixamos. Eu quero hoje, no encerramento dessa semana especial, o resgate da família humana. Eu quero reunir as famílias. Eu quero convidar você que está aqui dentro da igreja, aqui dentro do recinto, que se junte com a sua família, que se levante em qualquer lugar onde você estiver. Encontre um cantinho aí dentro da igreja, dentro do salão, no auditório, onde você estiver. Abrace sua família. Vamos orar juntos. Vamos nos reconsagrar ao Senhor. Vamos reconsagrar a nossa família a Deus. Faça isso agora, mesmo que tome um minutinho. Em seguida nós vamos orar. Reúna a sua família. Se você estiver sozinho, se junte com alguma família, por favor. E assim que todos estiverem juntos, nós vamos dizer para Deus do nosso desejo de sermos fiéis, leais, deixarmos um bom exemplo e prepararmos a nossa família para a grande ceia, a ceia das bodas do Cordeiro. Vamos orar. Querido Deus, a nossa família está reunida agora. Alguns dos nossos já foram embora para o descanso, mas o Senhor Jesus prometeu voltar e reunir de novo a nossa família. Os que estamos aqui, nós queremos ser fiéis e leais, queremos dar um bom exemplo, um exemplo verdadeiro de família cristã, de família que está se preparando para a ceia das bodas do Cordeiro. Eu peço que se tiver algum filho distante, que ele seja encontrado, por favor. Se tivermos alguma dificuldade no lar, que essa dificuldade seja resolvida. Pai querido, abraça agora a nossa família, batiza-nos com Teu Espírito, lava-nos de novo no sangue precioso do Teu Filho, e quando o Senhor Jesus regressar para levar a grande família da terra para a ceia das bodas do Cordeiro, que nenhum de nós falte, que as nossas famílias não faltem, mas que estejamos todos lá, Senhor. Eu peço a Tua bondade em nome do Senhor Jesus. Amém.